Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pela nossa classe Maravilhas de Sião. Hoje, mais uma aula de preparação, de auxílio aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande, do Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sob a minha responsabilidade estar dando continuidade ao estudo deste trimestre que versa sobre os 10 mandamentos. Hoje estaremos ingressando na quarta lição da nossa revista, que versa hoje, esta lição, sobre o terceiro mandamento. Mas antes eu quero deixar aqui um recado aos nossos queridos irmãos professores da nossa EBD, lembrando que a nossa lição, essa aula, possui 3 palavras-chave que os irmãos deverão aí anotar. Essas palavras vão aparecer ao longo do estudo desta lição, nos slides, e nós também estaremos falando aos irmãos, e os irmãos devem anotar essas palavras para que possam, então, registrar a sua presença no próximo domingo. Quando os irmãos fizerem ali a retirada de faltas, vão dar o seu nome e informar as 3 palavras, confirmando que os irmãos estiveram estudando aqui conosco sobre essa lição. Amém? Bom, sem mais estar demorando aqui, vamos já compartilhar com os irmãos os slides dessa nossa lição de hoje, que é a lição de número 4, como já foi dito, que tem por título: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. O texto áureo da nossa lição está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A verdade aplicada dessa nossa lição de hoje, ela diz o seguinte: nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Os objetivos da nossa lição, aqui bem definidos, são os seguintes: apresentar a importância do terceiro mandamento. Segundo, mostrar a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa. E terceiro, explicar que devemos honrar esse poderoso nome. A introdução da nossa lição, que os irmãos conseguem acompanhar também facilmente pela nossa revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: nesta lição estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. O tópico de número 1 da nossa lição tem por título Conhecendo o Terceiro Mandamento. E eu ressaltei aí, para a nossa reflexão, esse fragmento da nossa revista que diz: o terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Interessante que o terceiro mandamento, irmãos, o que nós precisamos entender logo no início? O terceiro mandamento, ele nos exorta com relação à reverência para com o santo nome de Deus. Ele nos adverte sobre a responsabilidade em se tratar o nome de Deus levianamente, ou seja, o peso, as consequências que existem sobre isto, ou seja, tratar o nome de Deus levianamente. E isto aqui, quando nós falamos, não se refere apenas sobre palavras, mas também em atitudes. É desonrar o nome de Deus, seja por palavras, sejam por atitudes que sejam incondizentes com o que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Ou seja, a partir do momento que eu desobedeço, eu não tenho uma atitude condizente com um homem, uma mulher que serve verdadeiramente ao Senhor, eu estou, sim, recaindo no erro de desrespeitar, profanar o nome de Deus. É isso que nós vamos ver aqui ao longo do estudo da nossa lição. Então, quando nós falamos em honrar o nome do Senhor, é honrar tanto em palavras quanto em
atitudes. Amém? E ainda nesse tópico de número 1, nós vamos discorrer sobre a importância do mandamento. Segundo, o nome sagrado de Deus. E terceiro, falaremos sobre o tetragrama, o que vem a ser. Estaremos falando sobre isso. Amém? Tópico 1.1, a importância do mandamento. E aqui eu chamo a atenção ao seguinte: não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que palavras. Ou seja, não é simplesmente não falar o nome de Deus levianamente, o que já é algo terrível. É, além disso, também com atitudes. Atitudes que desonram o nome do Senhor. Imagine o seguinte: eu faço parte de uma família. Eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma referência. Então, se eu desonro com atitudes, eu tenho uma atitude leviana, uma atitude errada, eu ajo na rua de uma forma terrível, sendo leviano com as pessoas, eu estou, sim, o quê? Desrespeitando a educação que eu recebi. Os pais que todos sabem que eu tenho. Então, trazendo isso a nós como discípulos de Jesus Cristo, a partir do momento que eu tenho uma atitude não condizente com o verdadeiro servo do Senhor, eu estou desonrando o nome do Senhor. Então, esse raciocínio é importante que nós posicionemos logo no início do estudo desta lição, chamando a atenção que para as nossas atitudes, o nosso comportamento. Amém? Então, é interessante que quando nós olhamos aqui no contexto bíblico, o nome de alguém está intimamente relacionado com o quê? Com a identidade, com a reputação daquela pessoa. Ou seja, com o caráter daquela pessoa. Sendo assim, agir de maneira irreverente e leviana em relação ao nome do Senhor, eu não estou maculando ou tentando manchar um título, desonrando um título. Eu estou indo de encontro ao quê? A reputação de Deus, a santidade de Deus, a majestade dele, ao caráter de Deus. Então, isso aqui já chama a nossa atenção para a importância desse mandamento. Ou seja, não é você simplesmente estar se referindo a um título, não. Você está ali desonrando o caráter, você está tocando ou tentando tocar na essência de Deus. Por isso, é um pecado tão sério que nós estamos tratando aqui, e daí a importância deste mandamento. Ele nos alerta, nos exorta sobre o que? As implicações de estar fazendo isso. Amém? Ou seja, além disso, certo? Quando nós vemos aqui nesse terceiro mandamento, ou seja, é o que? É envolver o nome de Deus em juramentos e promessas falsas, promessas levianas. Porque isso também constitui o quê? Mentira. Então é você, de certa forma, tentar arrolar o santo nome de Deus, a reputação, a essência de Deus, num pecado tão terrível quanto é o pecado da mentira. Então, irmãos, é interessante nós, já nesse subtópico 1.1, compreendermos aqui a importância desse mandamento. Não é à toa que ele está aqui. Deus não faz nada sem uma razão. Então, nós temos que entender o peso da responsabilidade que está em nós falarmos que somos filhos de Deus. Ou seja, a minha atitude é condizente com a de um filho de Deus? Então, é essa reflexão que é importante nós trazermos aos nossos alunos quando, no estudo desta lição, que é a lição de número 4. Além disso, quando eu falo sobre o caráter aqui de Deus, a gente fala sobre o quê? O caráter de verdade, o caráter de justiça. Então, como é que eu posso fazer um falso juramento, fazer uma falsa promessa fundamentada numa mentira e usando o nome de Deus? Ou seja, eu termino ferindo o caráter justo e verdadeiro do Senhor. Então, irmãos, é um peso muito sério que recai sobre as pessoas que querem recair nessas atitudes.
Amém? Então, daí, chamando a atenção, logo no início da lição, a importância deste mandamento. No subtópico 1.2, ele vai mais a fundo sobre o nome sagrado de Deus. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos ao livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, que diz o seguinte: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou, me enviou a vós. Interessante que, como nós já vimos aqui, citamos no tópico anterior, na Bíblia Sagrada, o nome de Deus, ele é mais que uma palavra, ele é mais que um título. É a própria revelação de quem Deus é e de sua relação com a humanidade. Amém? Então nós temos que entender bem isso. Interessante que no judaísmo, o nome de Deus, ele é considerado tão sagrado, tão sublime entre eles, que eles não têm a coragem de pronunciar o nome de Deus. Tamanha a santidade que está vinculada ao nome do Senhor. Então, toda vez que eles pronunciar o nome de Deus, eles recorrem a quê? A outras pronúncias para não falar o nome de Deus. Então, eles falam, por exemplo, Adonai, que significa Senhor. Então, quando eles estão lendo um texto sagrado e eles se deparam ali com o nome de Deus, ao invés deles falarem o nome, eles substituem por Adonai, que significa Senhor. E entre eles, quando eles estão conversando e querem citar, referenciar o nome de Deus, eles utilizam a palavra Hashem, que significa o nome. Ou seja, o nome, não um nome, o nome que está sobre todo nome. O nome do Senhor nosso Deus é o nome que está sobre todo nome. Então, isso reflete o quê? O respeito que se tem em relação à santidade de Deus, reconhecendo que o seu nome não deve ser de maneira alguma pronunciado de forma leviana, de forma a ser banalizado no seu dia a dia. Agora, trazendo para os nossos dias, para a nossa nação, quantas e quantas pessoas se prestam ao absurdo de não apenas proferirem o nome de Deus de forma corriqueira, vamos dizer assim, como em algumas situações ainda mais absurdas, ainda tentam fazer piadas com o nome de Deus. Então, os irmãos imaginem aí o peso, as consequências que recaem sobre as pessoas que agem justamente dessa maneira. Certo? Então, nós observamos lá na Bíblia Sagrada vários nomes, vários títulos e nomes para descrever diferentes aspectos do caráter do nosso Senhor Deus. E nós falaremos isso ainda adiante nesta lição. Contudo, nesse momento aqui, é interessante nós considerarmos o que, entre aspas, aqui nós poderíamos falar como o nome mais sagrado de Deus, que é revelado no Antigo Testamento, que é o quê? O seu tetragrama, que na revista nós vemos que ele é formado por 4 letras no original hebraico, certo? E é interessante que este tetragrama, ele aparece mais de 6.000 vezes nas escrituras hebraicas. Só para que os irmãos tenham uma noção do peso, da importância, da santidade, da grandiosidade do nome do Senhor. Mas, em se falando de tetragrama, nós já vamos entrar no próximo subtópico, onde está aqui ressaltado o seguinte, que o nome Jeová é o resultado de palavras, alfabetos e línguas diferentes. Então, este nome, irmãos, profundamente ligado à autoexistência de Deus, ele significa o quê? Significa eu sou, ou aquele que é, conforme foi revelado, como nós vimos anteriormente, a Moisés, no livro do Êxodo. Nós lemos lá sobre isso. Que é o quê? Interessante que esta passagem no livro do Êxodo, quando
Deus se revela a Moisés, é interessante que é a primeira vez em que Deus revela o seu nome. E nesse contexto, ele está expressando especificamente o quê? A natureza eterna e imutável de Deus. Ou seja, é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Por isso que fala o seguinte, que de eternidade em eternidade, ele é Deus. Porque quando nós vemos lá na Bíblia Sagrada falando sobre eternidade, nós temos que entender que são duas eternidades. Uma é o quê? Do momento que nós nascemos para frente. É uma eternidade. E a outra é o quê? A eternidade a que Deus se refere. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Nós tivemos um momento em que nós passamos a existir. Então, quando nós falamos da nossa eternidade com o Senhor, é o quê? A eternidade do momento em que nós nascemos em diante, certo? Porque nós seremos arrebatados, receberemos um novo corpo glorificado e viveremos eternamente com ele. Mas essa eternidade vai desde o momento que nós passamos a existir em diante. Agora, a eternidade que se refere ao Senhor Deus, ela é o quê? Ela não tem início, porque ele sempre existiu. Então, por isso que fala de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Porque ele sempre existiu e sempre existirá. Então, o nome dele, quando nós vemos aqui neste tetragrama, ele referencia tudo isso, a grandiosidade do Senhor. Interessante que, em suma, esse tetragrama, ele é o quê? Ele é muito mais que apenas um nome. Ele, na verdade, é uma revelação da natureza e do caráter divino. Ou seja, ele nos fala da santidade de Deus, ele nos fala da sua imutabilidade, ele nos fala o quê? Justamente do seu relacionamento contínuo e fiel com o seu povo ao longo das eras. Então, tudo isso que nós falamos aqui, que nós dissemos aqui, ele está sintetizado no nome do nosso Senhor Deus, nesse tetragrama que é citado aqui. Então, irmãos, Deus é santo e o seu nome é santo igualmente. Então, quando nós citamos o nome de Deus, nós temos que ter uma noção do peso, da dimensão, do poderio, do senhorio que envolve o nome do Senhor. E tudo isso que nós estamos falando aqui pode e deve ser aplicado ao nome de Jesus também. Nós falaremos isso adiante. De antemão, nós já concluímos aqui o nosso primeiro tópico da nossa lição, onde nós aprendemos que o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome de Deus. E aqui já fica a nossa primeira palavra-chave, que é reverência. Os irmãos já podem anotar aí. E aí nós entramos no tópico de número 2 da nossa lição, que fala justamente sobre o que? A autoridade de um nome. Deixo para a nossa reflexão em João 17, verso 6, que diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Interessante que esta passagem, em João 17, 6, retrata Jesus Cristo em oração a Deus, afirmando ter relatado o nome de Deus Pai aos que lhes foram dados. Ou seja, Jesus Cristo intercedendo ao Pai, falando com Deus Pai. E ele fala o seguinte: eu revelei, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Interessante que revelar o nome de Deus é tornar o quê? Conhecido o seu caráter. Foi exatamente o que nós discorremos aqui ao longo do tópico 1 da nossa lição. Por quê? Na Bíblia, o nome de Deus não é apenas uma designação, um título. Não. Ele carrega em si o peso da essência divina, da santidade divina, da majestade de Deus, do poderio de Deus. Isso tudo está atrelado ao nome
de Deus, retrata quem ele é. Então, quando Jesus fala que eu manifestei o teu nome aos homens, ele está falando o seguinte: eu revelei o teu caráter aos homens, eu revelei a tua essência aos homens. É isso que o Senhor está falando aqui. Então, irmãos, falar no nome de Deus é falar o quê? Na essência de Deus. Por isso que quando alguém, né, nós não, se fala levianamente, profere levianamente o nome de Deus, ele está sendo leviano com a essência de Deus. Então, irmãos, olha o peso que tem sobre isto. Interessante que quando nós observamos já no Novo Testamento, o conceito de autoridade divina, ele é aprofundado ainda mais com a revelação de Jesus Cristo. O nome Jesus, Yeshua, que significa Deus salva, ele carrega a mesma autoridade divina. Interessante, né? Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus 18, verso de número 18. É interessante aqui que nós vemos o seguinte. Vou voltar aqui que eu ainda quero ficar mais um pouquinho nesse tópico 2. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está falando isso? Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o nome de Jesus Cristo carrega todo o peso de autoridade do nome de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Então, é interessante aqui, Jesus Cristo mesmo fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, orar em nome de Jesus é reconhecer que a sua autoridade prevalece sobre toda e qualquer situação. Então, quando nós falamos isso aqui, significa dizer o quê? Que quando nós falamos sobre proferir o nome de Deus em vão, também se refere a proferir o nome de Jesus Cristo em vão. E quando a gente fala isso aqui, vejam, irmãos, o peso que existe. E quantas pessoas nós vemos proferindo o nome de Jesus Cristo de forma leviana, banal no dia a dia. E houve já até programas humorísticos fazendo piada e citando o nome de Jesus de forma pejorativa. Então, recai o quê? É pecado, está errado e tem um peso grande, há consequências terríveis sobre isso. Porque está o quê? Tocando no que é santo, no que é genuíno. E a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Mas nesse tópico de número 2, nós vamos ainda discorrer sobre o significado de um nome sem igual, e a revelação de Deus em seus nomes. Subtópico 2.1, o significado de um nome. Então, biblicamente, quando se falava o nome de alguém, estava incluído ali tudo que aquela pessoa era, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Aqui eu simplesmente escrevi o que nós já falamos ao longo do estudo da nossa lição até este momento. Ou seja, que na cultura que nós vemos lá, inserida na palavra de Deus, o nome, ele representa toda a essência de um indivíduo. Ele reflete o quê? O caráter daquela pessoa. Interessante que quando nós vemos lá Abrão, significa o quê? Pai exaltado. E Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa o quê? Pai de muitas nações. Então você vê ali o nome carregando o quê? A essência, a missão do indivíduo. E espiritualmente, a gente ainda consegue falar o seguinte: podemos dizer ainda o quê? Que o nome representa uma unção específica. Quando Jesus Cristo inicia o seu ministério terreno, muitos falavam: será Elias? Por quê? Não por Jesus parecer fisicamente com Elias, não, nada a ver com isso. Mas porque reconheciam em Jesus uma
essência profética, uma autoridade profética, que eles tinham como referência quem? Até aquele momento, Elias. Então, será Elias? Ou seja, se referindo a uma unção. Então, nós vemos aqui, biblicamente, que o nome carrega o quê? O peso de uma unção. Vamos ainda adiante sobre isso. O nome também pode representar e representa uma missão, propósito estabelecido por Deus. Um exemplo aqui, Isaías, que significa o Senhor é a salvação, refletindo o quê? A mensagem messiânica que Isaías seria portador. Então, essa mensagem de esperança e de redenção que Isaías estaria levando a Israel. Então, o nome, o significado de um nome, ele tem o quê? Uma referência sobre o caráter de um indivíduo, sobre a missão dele, sobre o propósito dele e sobre uma unção específica que esteja sobre ele. Ou seja, o significado de um nome, biblicamente, tem um peso muito grande, em se tratando de um indivíduo comum. Agora, você imagine o peso do nome do nosso Deus. Então, irmãos, é algo sério, é algo santo. E nós vivemos um momento em que as pessoas tentam fazer piada com tudo. Porém, nós servimos um Senhor, um Deus, que é santo, e tudo relativo a ele é santo. Então, brinque sobre qualquer coisa, menos com o nome de Deus, menos com a palavra do Senhor. Tudo que se refere a Deus é santo e não é para motivo de chacota, piada. Tudo que acontece num culto é santo, porque nós estamos cultuando o nome do Senhor. Então é um momento de quê? De reverência, de respeito, de honra. Não é hora para estar fazendo piada, não é hora para estar fazendo chacota, chocarrice. Então, entendam o envolvimento que tem este terceiro mandamento que nós estamos estudando. É claro que a gente não vai conseguir discorrer sobre tudo aqui. Afinal de contas, é uma aula bastante resumida. Mas eu estou falando isso aqui para chamar a atenção aos irmãos sobre a relevância, a profundidade de se estar transmitindo este ensinamento aos nossos alunos com muita reverência e muita seriedade, porque tudo que se relaciona à obra do Senhor, ao nome do nosso Deus, é santo e deve ser conduzido de forma também santa. Amém? Subtópico 2.2, um nome sem igual. Fica para a nossa reflexão Salmos 140, versículo de número 13, que diz: louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Só o seu nome é digno de exaltação. Só o seu nome é digno de honra e louvor. E numa reflexão muito interessante aqui da nossa revista, e antes eu já quero chamar a atenção aos irmãos da segunda palavra-chave que já apareceu aí no slide, que é autoridade. Os irmãos já anotem aí. Então, numa reflexão interessante que eu li na nossa revista, nós observamos que o nome ele é o primeiro sinal de autoridade dos pais aos filhos. Nenhum de nós tivemos a oportunidade de nos autonominarmos, certo? Então, o nome que hoje eu utilizo, ele foi conferido a mim pelos meus pais. E certamente assim aconteceu com os irmãos. E isto é um sinal de autoridade, da autoridade dos pais sobre os filhos, a ponto de quê? De atribuir a eles um nome. Isso é um sinal de autoridade dos pais sobre os filhos. Porém, quando quando nós nos referimos ao Senhor, ele mesmo se autonomina. Porque ele é a própria autoridade, acima dele não há ninguém. Então é ele quem revela o seu nome a nós. Porque quem tem autoridade para dar nome a ele? Ninguém. Então isso aqui é uma alusão que a autoridade do nome que existe, a autoridade que está sobre o nome de Deus, certo? Um nome sem nenhum precedente.
Ou seja, interessante que nós vemos aqui em relação a Jesus Cristo agora, saltando para o Novo Testamento. Não foi Maria quem deu o nome a ele de Jesus. Não foi José quem disse que ele haveria de se chamar Jesus. Não. Veio o anjo e disse, ele se chamará, o nome dele é o quê? É Jesus. Ou seja, não havia nenhuma autoridade de Maria sobre Jesus, nenhuma autoridade de José sobre Jesus. Por quê? Ele mesmo trouxe, apresentou o nome que já era seu por toda a eternidade. Então, irmãos, isso fala sobre o quê? A autoridade que está sobre o nome de Jesus. Ou seja, nesta rápida citação aqui, nós vemos o quê? Reiterando que não havia em Maria nenhuma autoridade, em José, nenhuma autoridade sobre Jesus e sobre o propósito divino dele neste mundo. Amém? Só para a gente frisar aqui. Ou seja, dentro do que a gente verificou, não podemos dizer a Deus quem ele é. Não podemos dizer a Jesus quem ele é. Ele que se revela a nós. Como? Por intermédio da sua palavra. Então, o nome de Deus, o nome sem igual. O nome de Jesus Cristo, um nome inigualável. Então, irmãos, nós devemos nos referir a esse nome com total reverência, porque ele é santo e não há como querer de maneira nenhuma agir de forma leviana, envolvendo o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, em situações cotidianas. Isso, irmãos, é um pecado terrível e é importante nessa lição nós chamarmos a atenção dos nossos alunos exatamente sobre isto. E no subtópico 2.3, falamos sobre a revelação de Deus em seus nomes. Certo? Fica aqui para a nossa reflexão esse versículo que diz: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Deus adverte que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus, nós já entendemos nesse momento já da nossa lição, que o nome de Deus revela o seu caráter, a sua glória, a sua santidade, a sua majestade. O nome de Deus é santo, como ele é santo. E na Bíblia Sagrada se revela por vários nomes que descrevem, esses nomes descrevem o quê? Aspectos da natureza divina do Senhor. Elohim, que significa Deus Criador e Supremo Governante. Nós temos ainda El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, reiterando a sua força, a sua soberania sobre todas as coisas. Jeová Jireh, que significa o Deus que provê, o Deus que sustenta o seu povo em qualquer momento, em qualquer situação. Então, nós vemos aqui vários nomes. Citamos ainda Adonai, que significa o quê? Senhor. Reiterando aqui, ratificando, ou seja, confirmando o senhorio e a autoridade do nosso Deus. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então, nós temos aqui El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Esses nomes, irmãos, eles são o quê? Designações. Não apenas designações, mas são revelações de sua essência, da essência de Deus e as suas ações sobre o mundo, e em especial aos seus escolhidos. Então, em qualquer momento, saiba, nós servimos ao Senhor dos Senhores, ao Senhor que cura, que sara, ao Deus que tem toda a autoridade, todo o poder pertence a Ele. Então, tudo isso revela a essência dele, o seu caráter divino e o quê? Justamente aquilo que ele é e faz em relação aos seus, certo? Quando nós nos referimos a Jesus Cristo, ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, irmãos, esses nomes, estas designações
que nós vemos aqui, essas revelações dos nomes do Senhor que nós vemos nas Sagradas Escrituras, revelam a nós muito mais do que títulos, mas revelam a nós a essência de um Deus que cura, que sara e possui todo o poder. Não há limites para ele, não há impossibilidades a ele. Tudo isso está sintetizado no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém? Então nós temos que compreender o quê? O peso da responsabilidade que está em nós ao falarmos o nome de Deus, ao proferirmos em algum momento o nome do Senhor. Amém? Vamos adiante. Com isso, nós concluímos já o segundo tópico, onde nós aprendemos que o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e a sua glória. Amém? E aí nós entramos no terceiro e último tópico da nossa lição, que tem por título Relacionando-se com Integridade. E aqui eu chamo a atenção a esse fragmento da oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus nos ensina aqui sobre a honra devida a Deus em todos os dias da nossa vida. Amém? E o que significa ser íntegro? Ser íntegro é ser inteiro. Daqui, complementando o que nós falamos no início do estudo dessa lição. Honrar o nome de Deus não se limita a honrar em palavras, mas em atitude. Isso significa se relacionar com integridade. É o quê? É inteiramente, é uma vida em que nós temos a preocupação de honrar a Deus em todo o tempo, em todas as situações, em todos os lugares. Amém? E aí nós, neste terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o quê? Freando a profanação. Segundo, honrando o nome de Deus. E terceiro, crucificando o velho homem. Freando a profanação. Fica para a nossa reflexão aqui, em Levíticos 19, verso 12, que diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, o terceiro mandamento, ele vem com o intuito de quê? De impedir a mentira e a banalização da pronúncia do nome de Deus. É isso que nós vemos aqui. Então, é importante aqui, eu me recordo aqui de Ananias, que foi um falso profeta contemporâneo dos tempos de Jeremias. Os irmãos conseguem conferir em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 28. Ananias foi advertido sobre estar proferindo mentiras no nome de Deus. Ananias falou que Deus havia dito a ele algo que Deus não havia falado. E qual foi o fim de Ananias? Ele morreu naquele mesmo ano. Então, ainda hoje, nós, infelizmente, vemos pessoas que recaem neste terrível erro de falar que Deus disse o que ele não falou, de falar que Deus mostrou o que ele não mostrou. Isso é o quê? Isso é profanar o nome de Deus. Isso é você mentir e endossar a sua mentira com o nome de Deus. Então, não tenha dúvida que essas pessoas terão o peso da mão de Deus sobre a vida delas. Por quê? Deus é santo. Ele é a verdade. Ele é a justiça. Então, o peso que existe sobre alguém que age de uma forma tão leviana é imensurável. Nós temos aqui o exemplo citado como Ananias. Agora eu pergunto aos irmãos. No início da nossa lição, nós falamos que o nome de Deus reflete, dentre outras questões, a imutabilidade de Deus. Significa dizer o quê? Que Deus não muda. Se ele não muda, o mesmo Deus que pesou a mão sobre Ananias, ele não mudou. Amém? Claro, nós estamos hoje no tempo da graça.
Porém, viver no tempo da graça não é legalidade para vivermos na prática do erro. Não, nem do pecado. É o quê? É saber que mediante o nosso arrependimento, ele é fiel e misericordioso para nos perdoar. Então, nós vemos explicitado, ainda explícito, na palavra do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, aqueles que erraram, estamos no tempo da graça. É tempo de pedir perdão. É tempo de reconhecer o erro e não praticar mais. Porque Deus não mudou. E quem vive neste erro, como nós vemos tanto, infelizmente, nas redes sociais, então tem um monte de gente falando que ele disse sem ter falado. Deus falou sem ter falado nada. O Senhor mostrou a ele, revelou, quando Deus não revelou nada. Essas pessoas têm um peso de responsabilidade nas mãos do Senhor. Quando nós vemos sobre falar o nome do Senhor em vão, a palavra hebraica, a referência lá no original, ele vem de uma raiz que significa o quê? Vazio. Está vazio. Ou seja, é invocar o nome de Deus de uma forma superficial. É isso que nós vemos aqui. Ou seja, sem uma razão justa. Isso que significa falar o nome do Senhor em vão. Agora, indo para o Novo Testamento, falando sobre Jesus. Jesus nos outorga a utilizar o seu nome. Mas ele também diz em que situações. Nós vemos lá em Marcos 16, 17, versículos 17 e 18, falando sobre o quê? Orar pelos enfermos no nome dele e eles serão curados. Orar pelos oprimidos, expulsar demônios, as pessoas serão libertas no nome de Jesus Cristo. Quando nós pedirmos algo em nome de Jesus, receberemos. Ou seja, ele nos dá autonomia, ele nos delega, ele nos outorga, ele nos autoriza a usar o seu nome em algumas situações específicas. Agora, me mostre na palavra de Deus onde Jesus Cristo nos autoriza a usar o seu nome para fazer piadas, para fazer chacota, para fazer brincadeiras. Tem? Não tem. Então isso constitui em falar o nome do Senhor em vão. Também. Amém? Só para ficar bastante nítido aqui aos irmãos esse entendimento sobre o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Infelizmente, muitas pessoas têm hoje tentado banalizar a utilização do nome de Jesus. Estão erradas. Avançando no estudo da nossa lição, subtópico 3.2, honrando o nome de Deus. Fica para a nossa reflexão aos Efésios 4, verso 11, que diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agindo assim, nós estamos honrando o nome de Deus. Ou seja, carregamos em nós um peso de responsabilidade. É o que nós estamos carregando aqui. Ou seja, quando ele fala que chamou homens específicos para missões específicas, nós entendemos o seguinte, que existe um peso de responsabilidade sobre as nossas vidas nesse sentido. 3.2. Quando nós representamos mal o nome de Deus, nós estamos agindo de maneira leviana. Ou seja, quando eu ajo de maneira incondizente com o peso de responsabilidade que está sobre os meus ombros, eu estou desonrando o nome do Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui. Como servos de Deus, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, nós carregamos em nós esta responsabilidade sobre o quê? A obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. É o que nós vemos aqui. Então, quando nós citamos esse versículo aqui, nós estamos indo, então, irmãos, além de palavras, nós estamos nos referindo a quê? A atitude
honrar o nome de Deus com as nossas atitudes, vivendo de uma maneira que glorifique o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, ter uma vida cristã autêntica. E isso envolve proclamação da verdade. Quem serve a Deus não pode estar andando com mentiras. Ou seja, ainda mais, ações de amor e justiça. Nós temos que buscar ser justos. Nós temos que praticar o amor e não apenas falar do amor. Ter uma adoração sincera. Isso tem a ver com verdade, agir com verdade diante de Deus. Agindo assim, eu estou honrando o nome do Senhor. Dentre muitas outras questões. Se eu que carrego o nome de Deus, se eu que sou filho de Deus, se eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor e faço uma aliança com alguém que não teme ao Senhor, que não respeita o nome de Deus, é possível fazer isso? Possível é, mas não devemos fazer. Porque, agindo assim, nós estamos recaindo no mesmo pecado. Estaremos o quê? Desonrando o nome do Senhor. Então, quando nós vemos aí hoje tantas pessoas fazendo alianças tão fora da direção de Deus, ou seja, se unindo, fazendo alianças com homens, mulheres que não temem, não obedecem, não vivem os princípios estabelecidos dentro da palavra de Deus. Agindo assim, estão desonrando o nome de Deus. É importante compreendermos isso. Amém? E aí vamos para o último tópico da nossa lição, crucificando o velho homem. Fica para a nossa reflexão aos Romanos 12, verso 2, que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A expressão crucificando o velho homem aqui é uma metáfora utilizada na palavra de Deus, que se refere ao quê? Ao fato de se negar a si mesmo, negar velhos hábitos e seguir em frente, renunciando o erro deste mundo e seguindo em total obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nós vemos ainda lá em Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, o apóstolo Paulo falando o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo renuncia à sua natureza pecaminosa em prol de uma nova vida, onde prevalece a soberana vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a crucificação do velho homem. Entendamos que a crucificação do velho homem envolve ainda uma renovação do entendimento. É pensar de uma forma santificada. Então, vamos entender aqui. Então, honrar o nome de Deus vai além de simplesmente palavras. Tem a ver com atitudes, tem a ver com pensamentos. Eu tenho que pensar de uma maneira que honre o nome de Deus. Eu tenho que falar de uma maneira que honre o nome de Deus. Eu tenho que ter atitudes que honrem o nome do nosso Senhor. Então, a crucificação do velho homem não é um ato inicial. Não. É uma jornada contínua de santificação, buscando em tudo viver para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E aqui nós concluímos esse tópico da nossa lição e aprendemos que o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, não fazer pouco caso do nome do nosso Senhor. Então nós, chegando até aqui, entendo que nós alcançamos aí os nossos objetivos e está aí a terceira palavra-chave da nossa lição de hoje, que é integridade. Eu entendo que nós apresentamos a importância do terceiro mandamento, mostramos a relação entre o nome de Deus e a sua pessoa e explicamos que devemos honrar esse poderoso nome. A conclusão da nossa lição, que os irmãos conseguem acompanhar pela nossa revista, diz o seguinte: considerando que aguardamos confiantes desfrutar da glória que em nós há de ser revelada.
Romanos 8,18. Dependemos em todo tempo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, bem como do contínuo cultivo de uma vida de oração e vigilância, para que o nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus e, assim, seja tudo para a glória de Deus. E aqui nós concluímos esse estudo da nossa lição de número 4. E na próxima lição estaremos falando sobre o próximo mandamento. Lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Amém? Chegamos ao final do estudo da nossa lição e, como de costume, desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a